na última reunião a apresentação, né, dos grupos, e a gente tinha feito a apresentação dos grupos da linha 1, né? O que cada grupo estava pensando, até que ponto eles tinham se organizado, né? Quem ainda não tinha acessado. Então, espero que quem ainda não tinha se organizado e conseguido entrar em contato com o grupo que tenham feito, né, nessas últimas semanas. E daí, vamos continuar então a apresentação e depois, terminando, né, esses outros grupos, a gente abre para que vocês possam falar, né? Se algum grupo quiser colocar alguma situação específica, alguma dificuldade, alguma sugestão, né? E é isso. Então, vamos agora começar as apresentações da linha 2. A linha 2, ela tem como temática Política Nacional de Educação Digital, né? E aí, o primeiro grupo é o grupo 5, que eu anotei aqui, que era a Ana, que estava como apresentadora, mas eu não sei se vocês mudaram a organização, mas quem for apresentar, então, já pode falar. E aí, pessoal, bom dia. Não sou eu mesmo. Então tá. O nosso grupo, pessoal, até se tiver alguém que não está em nenhum grupo ainda, só tá eu e a Rose, tá? A Juliana pediu para sair, que ela entrou em outro grupo, e ela não conseguiu ainda conciliar. A gente está tentando ver se ela volta, sabe? Mas se vocês souberem de alguém que está sem grupo, será bem-vindo aqui para falar de educação híbrida. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, porque nem sentar ainda a gente conseguiu, né, Rose? A gente marcou aqui para permitir. A professora vai aceitando o pessoal entrar, fazendo favor. E aí, então eu vou fazer uma breve apresentação do que nós pensamos, tá, gente? Ainda não tem muita coisa concreta, não. Ainda não deu tempo da gente sentar propriamente dito para a gente começar. A gente já começou a ler algumas coisas, mas para fixar o calendário, cronograma, tá? Vamos ver aqui. Tá dando para ver bem? Ou tá pequeno? Então, né, o nosso tema é educação híbrida, né? O que nós estamos querendo aqui com esse tema, né? É compreender o significado do ensino híbrido para podermos investigar as metodologias híbridas de ensino no âmbito da política de educação digital, focando na combinação de práticas presenciais e digitais para promover uma aprendizagem mais flexível, né? Tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente vai fazer um recorte depois, tá? Como nos organizamos, né? Então, o que nós vamos primeiro ler textos sobre os fundamentos da educação híbrida, definições e conceitos sobre da educação híbrida. Então, a gente tem alguns textos, já selecionamos alguns textos sobre isso, alguns livros. Também a gente aceita, tá, gente? Se alguém viu, passou uma leitura. Ana, desculpa te interromper. Dá um F5 aí para ir para o modo de apresentação, por favor. Fiz isso. Para mim tá assim. Uai, eu também estou vendo normal. Clique em apresentação de slides. Para mim tá uma tela... Ana, você deve estar compartilhando a tela do PowerPoint. Talvez você compartilhar a sua tela toda ou a apresentação, geralmente dá certo.
Só um minuto. Aí aqui não tá aparecendo, só aparece na janela. Ó lá. E ela tá aberta. Tem a opção de compartilhar sua tela toda? Porque aí o que eu estiver mostrando para você. É que eu tirei. Vamos ver aqui de novo, gente. Aí no Chrome só vem em janela, gente. Aí agora não tá aparecendo nada. Olha só o separador do Chrome. Agora piorou, que nem tá aparecendo. Não estamos vendo a apresentação. Eu vou continuar com a janela. Era para aparecer aqui, ó. Aí tá como janela. Aí o que vem é assim, na hora que eu ponho o F5, tá ruim? Ah, mas acho que dá para ver. Ah, tá pequeno, mas dá para ver. Vamos tocar. Na hora que eu dou F5. Olha que... Tá bom então, gente. Pra mim tá enorme aqui. Então, né, como nos organizamos, né, primeiramente nós vamos, né, focar, né, nas definições, conceitos sobre educação híbrida, que são os fundamentos. Vamos estudar a política, na verdade, a política nacional de educação digital, o que lá nós vamos buscar sobre a educação híbrida, né? Entender as diretrizes e regras sobre a educação híbrida, compreender o cenário atual. E também focar nas tecnologias e ferramentas digitais no ensino híbrido, né? Vamos investigar as plataformas e as ferramentas em torno do ensino híbrido. A metodologia, né? Leituras dirigidas e debates no grupo, estudos e análise de políticas públicas, compartilhamento de experiências e anotações dos tópicos principais para o artigo. Cronograma, né? Política de educação híbrida. Tá aparecendo? Não está mudando, sabe? De um slide para o outro, mas ok. Agora mudou. E cronograma, né? A metodologia eu passei aqui agora. Sobre o terceiro, né, tema que eu disse, que é sobre as tecnologias digitais no ensino híbrido. Metodologia ou cronograma, né? Que na verdade que vai ser a política de educação digital, né, com enfoque na educação híbrida, essas tecnologias e ferramentas do ensino híbrido. Em julho, organização escrita do texto para o ESUT, em agosto. Escrita e revisão para o evento também em setembro, submissão. Pode ser que isso aqui mude, porque a gente já está mudando a gente já está mudando o cronograma do ESUT, né? E é só isso. Obrigada. Obrigada, gente. Ana, você lembrou de uma coisa boa, que é para alertar, né, todos vocês que o cronograma do ESUT vai estar aceitando os trabalhos até agosto só. Então, a gente vai ter que ajustar todos esses cronogramas, né, dos grupos para que eles estejam prontos até agosto para submissão. Então, os grupos que tiveram, né, o cronograma estendido para além de agosto, pode ajustar para a gente ter tempo suficiente para submeter no ESUT. Ok, Ana. Então, se tiver alguém, né, do grupo aqui que não tenha se inserido em nenhum grupo
nenhuma linha de pesquisa, nem nenhum dos grupos das linhas, o grupo da Ana, então, só está com 2 pessoas, né? É o grupo que tem o menor número. Então, eu peço, né, que vocês peçam para se inserir nessa linha, ok? Então, vamos passar para o grupo 6, da linha 2, inclusão e acessibilidade digital. Eu não anotei aqui porque acho que não tinham ainda definido um representante. Professora Vilma, eu vou apresentar, Luiz Fernando. mas não serei o representante. Eu sou só o mensageiro. Ok. Nesse primeiro momento da elaboração do trabalho, a gente está pensando, né? Eu fiquei responsável por hoje, mas nos próximos dias a gente vai definir outra pessoa. Então, primeiramente, bom dia para vocês, né? Meu nome é Luiz Fernando. O nosso grupo, ele é constituído, né, por mim, pela Isadora, pela Márcia, pelo Marco Amaral e pelo Thiago, né? Eu acho que a Márcia está aí, eu não sei se tem mais membros presentes. Eu não consigo ver a miniatura de todos. Eu não elaborei slide, né? A gente conseguiu se reunir. Algo bom, a gente conseguiu se reunir, mas com um prazo muito curto, mas a gente conseguiu fechar a atividade que a gente vai desenvolver, né? Que é um artigo científico, uma revisão de literatura sobre inclusão digital, né? Alguns membros do grupo já têm experiência na elaboração de revisões sistemáticas, né? A gente já tem um protocolo, então a gente vai realizar uma revisão de literatura, uma revisão sistemática de literatura, que o objetivo dela é basicamente analisar essa produção científica acerca de inclusão digital, especificamente, né, compreender as tendências de publicação e o uso dessa expressão de inclusão digital nas obras mais citadas do campo, né? Pensando tanto nas ideias de frente de pesquisa, que aí vem da sintometria, né, frente de pesquisa e base intelectual, que a frente de pesquisa é realmente aquilo que aparece mais citado lá quando a gente faz a busca no Web of Science, na Scopus. Então, verificar esses textos, mas mais importante, né, que aí é o conceito de base intelectual da sintometria, que é o que os textos mais citados citam, né? Então, seria a ideia de rede de cocitação, né? Ou aquilo que é mais citado localmente dentro dessa amostra de textos, né? Então, a gente acha que aí, utilizando desses conceitos da sintometria, dá para fazer uma análise mais aprofundada, né? Como, né? É um tema que, por exemplo, eu tenho interesse, mas eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre o tema, né? Comecei a estudar muito recentemente. A gente entende que a revisão sistemática, né? Até para você ter um protocolo de busca, né? Diferente de outras revisões que elas são... esse processo de escolha dos textos é mais livre, né? Então, a gente acha que esse modelo ele é muito bom para quem está iniciando, né, as pesquisas, iniciando o estudo sobre um determinado tema. E aí também, né, aí foi as sugestões que foram colocadas dentro do grupo, né, como objetivos específicos também, foi justamente identificar como os marcadores sociais da diferença eles são acionados nos textos, né, verificar a própria questão de, por exemplo, deficiência, raça, gênero, né, classe social, como que esses marcadores eles são tratados nesses textos, e também verificar a relação entre essa inclusão digital e a educação à distância. Então, a gente trabalharia com o objetivo geral 3 objetivos específicos. A gente vai revisar o cronograma, né, pensando nesse prazo de agosto, mas como a gente tem a nossa equipe está com um tamanho, acho que com um bom tamanho, né, para a gente trabalhar, a gente quer fazer uma análise mais aprofundada dos textos e possivelmente a gente vai dividir essas tarefas, né, e reorganizar esse cronograma até agosto, né? A gente já tem uma reunião marcada para o dia 13 e acredito que é isso, né? É uma tentativa aí de se inserir no campo e também de conhecer um pouco mais sobre a inclusão digital. Se a Márcia ou se tiver algum outro membro do grupo quiser complementar, pode ficar à vontade. Certinho, Luiz.
Nos representou muito bem, é isso mesmo. Está de acordo com o que nós discutimos. Estou contemplada. Só fiquem atentos com o cronograma, né? Vamos passar para o outro grupo, grupo 3, quer dizer, o grupo 7, da linha 2. Patrícia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Antônio. O Antônio que vai apresentar? Eu vou apresentar no lugar da Patrícia, que ela vai chegar um pouco tarde. Ok. Então. Primeiro, bom dia a todos. Eu me chamo Antônio e sou integrante do grupo 7. Eu queria saber se pode apresentar. Passar para a apresentação. Como que eu faço aqui? Você passou, Ana? Ele como apresentador? Você clica ali embaixo. O terceiro ícone é apresentar. Embaixo da preta. Você encontrou? Antônio, conseguiu achar? Qual que é o ícone? Tem o áudio, né? Como funciona. Tem a achei. câmera e o próximo. Tela inteira, né? Tá dando para ver? A tela toda. Consegue ver? Tá ótimo. Então tá. Então, o nosso grupo é o grupo 7. Os integrantes do grupo são a Alessandra Pereira, eu, Antônio Kellyson, o Luciano Santos, a Marinete Ribeiro, a Patrícia Guimarães e a Sandra Ribas. Nós pertencemos à linha de pesquisa 2, Política Nacional de Educação Digital. O tema do nosso grupo é formação de professores e capacitação na educação digital. A partir desse tema, a gente decidiu delinear o nosso olhar para esse assunto que contempla os saberes digitais na formação inicial de professores. Nós achamos interessante devido a se tratar de um tema que ainda envolve aí um conceito em construção, no caso, saberes digitais docentes, né? E aí a gente vai investigar alguns documentos oficiais, referenciais, e buscar na literatura o que os autores estão falando sobre esse tema. Em março, nós organizamos o nosso grupo, né, e definimos o assunto de pesquisa. Neste mês de maio, nesse momento, está ocorrendo a apresentação do plano de trabalho e do assunto de pesquisa. Ainda vamos iniciar nesse mês o levantamento de produções nos bancos de dados da BDTD e da CAPES Periódicos. Então, o nosso trabalho ele vai envolver um material bruto inicial para a formulação do corpus de análise, né? Então, para a constituição do corpus, nós vamos trabalhar com a revisão de literatura, inicialmente no repositório do BDTD e periódicos da CAPES. Em se tratando de documentos oficiais, nós vamos olhar para a LDB, né? Para as diretrizes curriculares nacionais e para a Lei 14.533, que fala sobre a política de educação digital.
E os documentos referenciais, por enquanto, nós estamos aí com o olhar voltado ao documento do MEC de 2024, que são os saberes digitais docentes. Nesse mês de maio, já estamos nos preparando para uma reunião dos membros do grupo para apresentação e filtragem das produções. No mês de maio também, até junho, nós pretendemos realizar as leituras, né, das produções selecionadas e anotações dos principais pontos a serem abordados na discussão teórica. De junho a julho, nós pretendemos concluir a elaboração compartilhada do texto no formato do artigo, no Google Docs. Em julho, nós teremos outra reunião entre os membros do grupo para ajustes finais. De julho a novembro, a produção do trabalho para a apresentação no seminário, né? E de agosto a dezembro, estamos prevendo a submissão e publicação de artigo, no caso, resultante do estudo, né? Em revista de educação à distância e educação digital. Até agora é isso, né? A gente está se preparando para trabalhar, selecionar o material que vamos utilizar na abordagem teórica e já estamos aí realizando a leitura dos documentos oficiais e também dos referenciais sobre os saberes digitais docentes. Se alguém do grupo tiver aí e quiser falar também, fique à vontade. Obrigado. Obrigada, Antônio. Ninguém mais quer falar do grupo? Acho que está tranquilo, né? É só a questão do cronograma mesmo, que eu acho que a gente vai ter que acelerar, né? Ter mais reuniões entre os membros, né? E poder avançar de forma mais rápida do que a gente tinha imaginado inicialmente, né? Vamos passar, então, agora para o grupo 8, Educação Digital na Educação Básica. Eu anotei aqui que o Clóvis ia ser o representante. O Clóvis está aí? O Clóvis, ele não vai poder falar agora, mas eu vou apresentar para o grupo. Ok. Hudson? Isso. Ok, Hudson. Já de antemão, eu peço desculpas, porque eu tô na escola, então de vez em quando vai vir aquele barulho das crianças. Mas bom dia a todos e todas. Eu sou o Hudson, sou representante também do Grupo 8. E eu vou falar bem brevemente o que a gente propõe, né, para o nosso trabalho. E Ai, peraí, tá. Eu tô com uma colinha aberta aqui, só um minutinho. Nós vamos falar, né, a princípio, sobre os desafios e as possibilidades, né, da educação digital na educação básica, né, considerando que todos os integrantes do grupo atuam nessa etapa de educação, né? Alguns nos anos iniciais, outros no ensino médio. Nós temos gente trabalhando também na parte da gestão. Então, a gente achou que ficou um grupo bem bacana, né? Bem plural nesse sentido. Então, nós, né, a princípio, nós traríamos uma discussão sobre a Lei 14.533, que também já foi trazida aqui, né, pelo colega do grupo anterior. E o nosso foco seria nos possíveis desdobramentos, né, nos desafios, nas possibilidades mesmo da política na educação básica. Então, a gente pensou em trazer algumas experiências nossas, também algumas vivências, né, considerando a nossa temática, o nosso tema, e, a partir disso, a gente trazer essas discussões, essas experiências baseadas nos documentos, né? Nós já tivemos uma reunião de delineamento,
né? Já dividimos algumas funções para não pesar para ninguém. Já começamos também a escrita compartilhada, né? E a princípio é isso, tá encaminhado, né, o trabalho. Acredito que até julho, meados de julho, a gente já tenha um trabalho bacana. E a princípio é isso. Nós tínhamos proposto um tema, né? A gente falaria sobre a lei 15.100, se não me engano, que eu sempre esqueço essa lei, que é sobre o uso dos celulares em sala de aula. Só que a gente viu que no nosso grupo não seria tão interessante, né? Visto que a gente não seria todos contemplados, né? Então a gente pensou nessa ideia de trazer, de abordar a lei, né, 14.533 de 2023, que é a lei do PNED, né? E a gente correr sobre esse tema, né, focado na educação básica, que é o tema o tema da linha, né, que nós estamos inseridos. A princípio é isso. Não sei se tem mais alguém do grupo que esteja aqui que queira fazer alguma complementação ou se tem alguma coisa que não ficou claro, estou à disposição. Não, acho que está tranquilo. É só reforçando mesmo, né, essa necessidade de que todos os membros participem, né, das reuniões, dos grupos, e se, né, dedique a construir o artigo, né? Eu não sei se esse é o momento, não esse é o espaço, mas eu gostaria de trazer que também não sei se as colegas estão aqui. Nós temos 2 colegas no grupo que se inscreveram, né, na nossa temática, mas não deram retorno nenhum para a gente. Então eu não sei. É por isso que eu estou citando isso, Hudson, porque se as pessoas não participam, também não é justo que lá na frente o nome entre, né, na produção. Exatamente. Então, vocês vão ter que pensar nisso, né, em como vocês estão se organizando internamente, cada grupo está se organizando internamente, e até onde vocês vão permitir a inserção, né, das pessoas que não estão, né, num primeiro momento, participando dessas reuniões iniciais, da busca, né, de revisão bibliográfica, tudo, porque entrar depois lá na frente já perde todo um caminho que já foi construído, né? Então, vocês vão ter que pensar nessa situação, né? Quando tem grupo que tem participantes que não estão de fato colaborando, né? Que eles não vão fazer parte da construção do artigo, né? Na lista final lá, ok? O Clóvis até... eu não vou falar quantas vezes a pessoa faltou, não, isso vou deixar para que cada grupo pense, né? Porque a pessoa pode, de fato, não poder se reunir uma vez ou outra, mas se ela está colaborando, está construindo, ok. Mas se de fato ela não está participando, né? Não está colaborando, não faz sentido ela permanecer só porque entrou lá na linha naquele primeiro momento, ele vai ficar na produção no final. Nós entramos em contato umas 2 vezes, assim, perguntando sobre o interesse, mas a gente não teve retorno. Inclusive, a gente nem viu interação dessas pessoas na plataforma. Então, eu não sei como que a gente até então se organizou considerando que elas não estão participando, né? Inclusive do grupo. Só estou chamando a atenção para vocês que vai ter essa situação em quase todos os grupos ou parte dos grupos, então é bom ficar atento, né? E vocês se organizarem com relação a isso também. Tá? O que eu estou dizendo é que nem todas as pessoas que tiveram ali na distribuição inicial vão precisar estar na produção final, porque, né, vai depender do nível de organização e construção que vocês tiverem, tá bom? Ok, obrigado. Beleza. Então, vamos passar para o grupo 9, Educação Digital na Educação Superior. Eu não tenho anotado aqui o representante desse grupo. Se vocês já se organizarem e tem uma pessoa, podem me falar. Sim, professora,
Estamos aqui reunidas e eu vou apresentar Ana Cristina, Ana tá? Cristina, né? Tá, Ana Cristina. Aí, se vocês puderem me dar permissão de apresentador, a gente vai fazer uma apresentação com projeção de slides. Ana, Ok. já passou? Só um instante. Sim. Acredito que vocês já estejam vendo, só colocando o modo de apresentação, só um instante. Vocês já visualizam? Eu consigo ver. É a tela inicial, proposta de pesquisa. É isso? Confere. Ok, obrigada. Bom, o nosso grupo 9 apresenta, então, uma proposta de pesquisa que, ao final, conta com contribuições, porque, pensando no delineamento da pesquisa, talvez careçamos ainda de alguns ajustes, tá? Mas, até o momento, após nos reunirmos e olharmos para a Lei da Política Nacional de Educação Digital, é isso que nós vislumbramos. O nosso grupo é composto por mim, além de Érica, Josuele, Kátia e Suelen, que fiquem à vontade para colaborar também durante a apresentação ou ao final dela, tá, meninas? Vamos lá. O que nós iremos apresentar? A gente pensou o tema, uma justificativa, o problema de pesquisa, suas hipóteses, os objetivos, a metodologia e, ao final, duas perguntas que ainda nos inquietam, né, para suscitar essa colaboração de todos nós, né, para ajudar esse grupo 9. O nosso tema, então, está assim definido. É um mapeamento de ações de capacitação digital docente em universidades federais. Um olhar sobre a implementação da Política Nacional de Educação Digital. Então, pensando em recorte, a gente, considerando a UFMG particular e tal, federal, pública, considerando que estaríamos dentro de uma amostra que universidades cuja oferta em EAD esteja, assim, digamos, consolidada, né? Então, ou seja, interessa universidades federais com oferta de cursos na modalidade de educação à distância. Pelo menos foi um recorte inicial. Então, a gente quer observar como essa capacitação digital, em linhas gerais, já dialoga com os eixos. Escolhemos um eixo, mas talvez devamos mudar, mas como dialoga com essa Política Nacional de Educação Digital? Qual é a justificativa? Essa política, instituída pela lei que aí está, né, em tela, representa um marco significativo para o fortalecimento das competências digitais na educação brasileira. Em especial, o eixo de capacitação e especialização digital aponta para a necessidade de qualificar professores, gestores e demais profissionais da educação, para atuar de forma crítica, criativa e inclusiva em contextos mediados por tecnologias digitais. Talvez, lendo mais a miúde esse eixo, a gente chegue à conclusão de que, como toda a política, é muito voltada para cidadãos de maneira geral, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa aqui trocar um pouco essa leitura e essa percepção para ver se ela não está equivocada. Será que dentro desse eixo realmente a gente pode tratar deste público docentes? É muito tentador tratar de estudantes. Esse eixo lembra muito de observar estudantes que estão indo para o mercado de trabalho, até que ponto estão sendo capacitados devidamente para isso. Mas nós cogitamos alguns desenhos, né, metodológicos, vamos ver as ementas, por exemplo, das disciplinas, e ver se há essa preparação de competências digitais para o mundo do trabalho, mas nós achamos um pouco hercúleo, digamos assim, o trabalho, em função do tempo. Então, uma tônica que havia no nosso grupo era, vamos tentar uma revisão, vamos tentar algo que, se for para ir para uma análise documental, que seja algo que nós possamos dar conta, né? Então, optamos por olhar para o público mesmo docente. Então, a gente acredita que a efetivação desta política, embora leiamos lá no final dela, que é dever, né, do Estado,
mas na ponta, nas universidades, a gente acredita que ainda carece de sistematização, uma visibilidade e uma análise crítica. Diante disso, a gente quer ter essa visualização, né? E quem sabe daí pensar formas não só de subsidiar novas políticas, mas principalmente também de divulgar práticas exitosas, né? Boas práticas, por que não? O nosso problema de pesquisa é como as universidades públicas federais estão implementando em suas ações de formação continuada docente o eixo capacitação e especialização digital da Política Nacional de Educação Digital e quais características, alinhamentos e desafios podem ser identificados a partir da análise de documentos institucionais públicos. Nós deixamos a partir da análise de documentos institucionais públicos, mas pensando assim, talvez a gente deva olhar o site, aquela página destinada, no caso da oferta de curso à distância, tem sempre uma página, seja de um centro, seja de um núcleo, em que se divulga isso. E é meio que uma obrigação a oferta da capacitação para a EAD. Então, talvez olhando para essa formação, a gente possa estabelecer alguns pontos de contato com a Política Nacional de Educação Digital, particularmente o eixo estruturante que aqui delimitamos. Quais são nossas hipóteses? A maioria das universidades federais ainda não faz referência direta à PNED em seus documentos institucionais. Leiam aí, por favor, sites, tá? Não vai dar, talvez, para a gente pensar resoluções, né? Algo do tipo. Mesmo promovendo ações de formação digital alinhadas a seus princípios. Outra hipótese. Os cursos de capacitação digital docente ofertados em modalidade EAD ou híbrida concentram-se em temas instrumentais, que é o uso de ferramentas. Geralmente, o docente precisa ser capacitado para, por exemplo, entender do AVA, quem sabe editar uma disciplina, é uma hipótese, com menor ênfase em aspectos pedagógicos e críticos da cultura digital. Pura hipótese, gente. A formação em competências digitais, mais uma, ao menos na maioria das universidades públicas federais, ainda encontra-se em fase inicial e sem articulação direta com a PNED. Eu digo em competências digitais porque, embora tenhamos algumas pesquisas aqui e ali, isso muito mais forte na minha percepção, né, fora, né, desde daquela publicação do quadro europeu, de um framework, né, que apresenta competências digitais a serem desenvolvidas tanto por cidadãos quanto por docentes, então a gente já tem pesquisa, mas só o termo competência em si é delicado para a gente tratar nas universidades, então, incipiente com esse tema, tá? Não que a formação não exista, é claro que há, mas quando a gente trata de competências e ainda digitais, a gente está compreendendo que isso nas universidades ainda é algo meio incipiente, no sentido de estamos iniciando. Quais são os objetivos, então, diante disso? É investigar como instituições públicas federais de ensino superior estão implementando ações de capacitação digital docente no âmbito da PNED, com ênfase na oferta de cursos de formação continuada mediados por tecnologias digitais. E aí, como objetivos específicos, a gente iria mapear e sistematizar essas iniciativas, claro, com foco em competências digitais, depois analisar documentos institucionais, a gente ainda deixou amplo, porque cada vez que a gente faz um desenho metodológico, a gente vê, não, isso aí não vai dar. Vamos olhar só para o PDI? Vamos olhar para as notícias, mas a notícia pode ser muito superficial. Então, assim, a gente ainda está precisando melhor delinear esse caminho. Mas que evidencie a adesão, a apropriação ou alinhamento das universidades com essa lei. E identificar as principais características dos cursos de capacitação continuada ofertados, né? Quais são os temas, cargas horárias, modalidades, público-alvo, metodologia, certificação, talvez numa etapa mais descritiva mesmo, propriamente dita. Então, a nossa metodologia, desculpem, eu deixei do template original, vejo agora o termo ainda em inglês, tá? Deveria ter editado. Bom, qual é a nossa caracterização, como é que se caracteriza a nossa pesquisa, né? Sem dúvida, é um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com uma abordagem do tipo estado da arte, mas nós queremos, além dessa revisão de literatura,
e mostrar esse estado da arte como está, mas complementar com esse mapa documental sistemático de fontes públicas digitais, ainda que seja como vislumbramos, né? E como comentei há pouco, olhar para o site e ver se há essa oferta e como ela está apresentada. Quanto ao universo, amostra e procedimentos, a gente então recortou, como já anunciado, as federais, né, que apresentem informações públicas disponíveis em seus portais institucionais. Então, assim, o grande desafio da gente é que a gente quer uma pesquisa minimamente fidedigna, mas fugindo de um comitê de ética, né? Então, fica um pouco complicado. IFES que ofertem EAD e que tenham a página destinada ao núcleo, centro de EAD, com a atualização das ofertas de capacitação continuada, e, claro, depois delinear melhor esses critérios, né? Porque, às vezes, uma coisa é o que a gente vê uma palavra, uma descrição, outra coisa é o que efetivamente acontece, então, é preciso realmente desenhar bem esses critérios. E aí, estamos neste ponto, e para provocar um pouco, né, as contribuições que possam vir, indagamos pelo menos 2 perguntas, né? Será que o acesso que teremos nas páginas permitirá que analisemos o que pretendemos? E quais critérios poderiam ser definidos de maneira que a pesquisa apresente um mapeamento fidedigno? Né? Nós temos um cronograma. A partir de agora, nós consideramos que abril a gente estava meio que tateando, meio que sem entender, a maioria do grupo estava estudando ali a lei, o único documento que até agora nós estudamos, mas ainda carecemos de mais aprofundamento, né? E aí, então, maio, a gente define o objeto de pesquisa, especialmente a partir dessa apresentação, e, né, faz um desenho mais seguro dessa metodologia. Em junho, a gente inicia a escrita, que acho que é mais produtiva, sempre de modo colaborativo, embora por vezes tenhamos no grupo pensado, eu fico com uma sessão, eu fico com outra, mas uma voz no grupo diz, não, é melhor que todos, né? Se debrucem sobre essa escrita e tragam suas contribuições. Então, defendemos uma escrita colaborativa da introdução, da fundamentação teórica e da metodologia para junho. Em julho, a escrita da análise, da conclusão e já a sua revisão, porque não há, né, mais tempo, e em agosto, a preparação para a submissão do artigo ao ESUD 2025. Obrigada pela atenção e estamos à disposição para quaisquer contribuições que possam vir. Ótimo, Ana Cristina. Está bem organizado, né? Vamos esperar que saiam bons resultados aí. Podemos passar para o grupo 10 agora? Estudos e pesquisas sobre educação digital no Brasil e no mundo. Eu queria pedir para o pessoal para assinar a lista de presença, tá? Por gentileza. Sim, Cristina. Pessoal, eu vou apresentar para o grupo. Na verdade, eu não sou a líder do grupo, mas na última reunião fiquei com essa tarefa e a gente vai apresentar o grupo aqui hoje, apresentando. Eu queria que vocês... Um apresentador, por favor. Quero apresentar a tela, vocês dão a opção aí, por favor. Wanda, você já está como apresentadora, veja aí. Sim. Estão vendo a tela? Agora sim, pode falar. Então, nosso grupo é o grupo 10, né, da linha 2, a Política Nacional de Educação Digital. E no grupo, a líder do grupo é a Rose Kátia, e como membro a gente tem a Marden, a Tatiane, Talirande, não sei pronunciar o nome dele direito, e eu, Wanda. Então, a gente está bem no início ainda dos trabalhos, fizemos uma primeira reunião, nem todo mundo participou, eu, inclusivamente, não consegui participar. Então, a gente está nesse alinhamento inicial. Então, o cronograma que nós preparamos foi da primeira reunião,
e sabendo desse encaminhamento da coordenação de que a gente tem que apresentar até agosto, a gente vai refazer todo o cronograma. Então, peço que se considere os prazos, que na próxima reunião a gente vai ter que acelerar e agrupar esses encaminhamentos que a gente separou por mês aqui. Então, seria o objetivo analisar e sintetizar as principais pesquisas e tendências sobre educação digital no Brasil e no mundo, né? Um objetivo mais geral, com foco em identificar os principais desafios, avanços tecnológicos, metodológicos e as implicações para políticas educacionais e práticas pedagógicas. Nós não fizemos um trabalho ainda detalhado, igual o último grupo, já está fechado todos os pontos, a gente está nessa parte se organizando, dividindo, e vamos começar a dividir as tarefas para avançar aí, para conseguir essa apresentação no prazo combinado. Então, o nosso cronograma de abril, né, a gente já apresentou aí, e nós já tivemos já está praticamente feito, nós fizemos uma primeira reunião no dia 28 de abril, foi definida a questão de uma revisão narrativa, né, que nós vamos fazer, fugindo do CEP também, a gente está fazendo essa análise em revisão narrativa. Aí, para os próximos meses, né, como eu falei, vamos reajustar o levantamento de referência, escopo, as bases de dados nós não definimos ainda também, nessa próxima reunião nós vamos fazer isso, principais textos para análise e a divisão de tarefa e a reunião online. A gente está tentando fazer ela mensal. Com o andar da carruagem e com essa antecipação, provavelmente nós vamos ter que fazer mais reuniões além dessa mensal. Então, aí teria junho a análise, leitura e análise da literatura, leitura detalhada dos textos, análise crítica sobre os temas abordados, discussão em grupo, os pontos-chave, criação de uma planilha, ferramenta colaborativa, reunião online novamente. Como falei, a gente está com previsão de reunião mensal. Em julho, organização dos resultados, da revisão por temas, identificação das lacunas, elaboração de uma primeira versão da estrutura do artigo e a reunião novamente. Agosto, redação da introdução e justificativa, elaboração da introdução do artigo, contextualização do tema, educação digital e a importância do estudo, justificação, definir os objetivos, novamente a reunião. Aí, em setembro, redação da revisão de literatura, redação da sessão de revisão, discussão das abordagens, identificação das tendências, desafios, revisão interna do texto, com feedback entre os membros do grupo, uma nova reunião. Outubro, estruturação da metodologia e discussão, elaboração da sessão de metodologia, explicando como foi a revisão realizada, critério de inclusão, exclusão, estratégia de busca, etc. Início da escrita, continuação das revisões, reunião novamente. Novembro, conclusão e finalização, redação, revisões finais, alinhamento das referências, conforme normas da revista, no caso aqui da revista e do Congresso, se a gente for apresentar para a revista também, a reunião online, em dezembro, submissão do artigo, avaliação final. Esse cronograma foi elaborado também pensando numa submissão para uma revista, né, da área. Então, pode ser que a gente aproveita, além de reajustar, adequar ele para o ESUD 2025, a gente utilize alguma coisa, se a gente conseguir fôlego para publicar em alguma outra revista, né? Ou algum outro periódico aí. E é isso. As contribuições são bem-vindas e agradecemos aí, agradeço em nome do grupo. Ótimo, Wanda. Bem lembrado, Wanda, porque tem a questão do ESUD, que a gente está com uma limitação de prazo de submissão, né? Que vai ser até agosto, início de agosto. Mas é claro, né, que se o grupo optar por fazer uma pesquisa mais ampla, né, que considere o cronograma até o final do ano e encaminhar para uma revista, também está válido, né? Então, não necessariamente você tem que ter a produção nas duas coisas, né? No ESUD e na revista. Então, pode ter as opções diferentes, né?
Okay. A gente pensou na publicação do ESUD para possibilitar mesmo, né, a participação do grupo, a inserção do grupo dentro do evento, né? Isso seria muito importante para a gente estar presente, né, no evento. Mas é isso. Então, é só, né, aquele grupo que optar por fazer a apresentação no ESUD vai ter que reajustar o cronograma, sua temática, né, porque não vai dar para fazer tudo que tinha imaginado, que o tempo ficou menor, e fazer um recorte para poder ter tempo de até agosto estar com alguma produção. Então, é só nesse sentido. Os colegas sentido. do grupo quiser contribuir com alguma coisa, que eu posso ter esquecido, aí, se puderem abrir esse espaço, não sei se tem alguém. Mas é isso. Atenção. Imagina. Obrigada a vocês. A gente vai passar agora para a linha 3, né? Todos da linha 2 já apresentaram. A gente tem agora a linha 3, que na realidade só tem um grupo, né, constituído, que é o grupo 11, que é onde eu estou. E, na realidade, a gente não organizou uma apresentação, a gente fez 2 reuniões. E eu não sei se o Luiz quer falar um pouco, ou a Thaís, para não ficar só eu falando. Nenhum dos dois querem falar? Ok. Então, eu vou fazer um relato do grupo. A gente não tem uma apresentação também, mas a gente já iniciou, né, a revisão bibliográfica. A gente está, né, encarregado de falar sobre os novos referenciais da qualidade, presencialidade e avaliação na educação à distância. E o principal ponto do nosso grupo é fazer a análise do novo referencial de qualidade, que deveria já ter sido publicado, né? Estava previsto para publicar em dezembro, depois mudou para março, foi para abril, e agora eles colocaram que vai ser publicado dia 9, né, que é sexta-feira agora. Então, a gente está aguardando, né, ansiosamente essa publicação, mas claro que antes, né, de fazer a análise do referencial, né, ao ser publicado, a gente entendeu que já tinha que ter uma revisão bibliográfica, né, sobre a qualidade na educação à distância. E o Luiz, ele se propôs a fazer uma pesquisa na base do Scopus, né, já definiu, a gente definiu os critérios, né, e já o Luiz está trabalhando nisso. E a gente também entendeu que era necessário fazer uma análise do referencial do regulatório que existe até agora sobre qualidade. Então, a gente tem o decreto lá 5.050, nossa, eu nunca lembro o nome dele, que é o marco, né, da educação à distância mais recente, que é o de 2017. E, além dele, né, algumas resoluções complementares lá de 2016, né, 2015, que a gente está reunindo, né, e também pretendemos fazer uma análise dessa legislação que embasa aí, né, o referencial de qualidade para poder fazer uma comparação com esse novo marco que ainda vai ser publicado, né? Então, o que a gente tinha de referencial antes e o que a gente vai ter de referencial a partir da publicação desse novo marco regulatório. Então, é basicamente isso que a gente propôs, né? O tempo é curto e a gente tem feito reuniões, a gente fez 2, né? Então, praticamente a cada 15 dias a gente está fazendo reunião, a gente vai se reunir de novo agora dia 20, e assim que a análise desse novo marco for
feita, a gente já parte para a redação, né, em junho, do artigo, de forma que a gente finalize ele a tempo de fazer a submissão lá para o Exude. Então, essa é a nossa intenção. Se o Luiz quiser complementar, a Thaís, fiquem à vontade. Não, acho que tá ótimo, Vilma. Muito obrigado. Tá bom. Então, vamos passar para o próximo grupo. Aí já vai para a linha 4, o grupo 13. Só tem mais 3 grupos, acho que dá tempo da gente terminar essas apresentações hoje, né? Então, grupo 13, eu marquei aqui a Dalgimar, que ficou representante do grupo. Pode falar, Dalgimar. Bom dia, professora Vilma, bom dia a todos. Eu peço a generosidade da Ana para eu fazer a apresentação e me permitir compartilhar a tela. Pessoal, no grupo somos eu, a Beatriz, o Carlos, a Elcilene, a Thaís, a Wanda. Hoje pela manhã recebemos a informação do Carlos que ele não vai continuar no grupo. Lamentamos porque ele contribuiu de uma forma muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, principalmente na escrita desse plano. Passemos brevemente a apresentação. O tema central é investigar os principais fatores que contribuem para a evasão na educação à distância e propor estratégias para mitigá-los. Temos como objetivos identificar e analisar os fatores acadêmicos, sociais, tecnológicos e psicológicos relacionados à evasão, promover a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, produzir um artigo científico colaborativo sobre o tema, desenvolver também materiais de apoio, como guias, infográficos ou vídeos, com o objetivo de orientar instituições e alunos. O nosso público referência são os participantes do grupo. A duração são 9 meses. Elaboramos o seguinte cronograma, evidentemente que sujeito a alterações, principalmente considerando agora esse prazo de agosto para a submissão do Exude. Então, primeiramente, nós pensamos na organização inicial, na definição de papéis, coordenador, relator, pesquisadores, revisores, da primeira até a segunda semana. Isso já passou, e algumas questões nós precisamos de atualizá-las. A revisão bibliográfica, da terceira à oitava semana, com a divisão de temas para estudo individual, as apresentações breves dos encontros, discussões em fóruns online, uso do Mendeley, o Zotero para referências. Depois, pensamos também na pesquisa de dados, sendo da 9ª à 12ª semana, coletando informações, analisando esses dados públicos e entrevistas. Atividade em grupo, elaboração de um mapa mental colaborativo. A escrita do artigo científico seria aí dessa 13ª à 18ª semana, no mês de junho e julho. Estruturação colaborativa, divisões de sessões, revisão por pares, edição coletiva, submissão a revistas ou eventos da área. A produção de materiais de divulgação da 19ª à 22ª semana, já abrangendo aí o mês de agosto. A criação de recursos, infográfico, podcast ou vídeo, divulgação em redes sociais e blogs institucionais, preparação da apresentação para o evento seminário. E, por último, o encerramento e avaliação da atividade, com o seminário final, a apresentação dos resultados,
feedback sobre aprendizados e sugestões para a continuidade do grupo. Eu não sei se eu tenho colegas presentes nesse momento, aí caso estejam e queiram se manifestar, né, por gentileza, fiquem à vontade. Ressaltando que, nesse mês, né, vamos manter interlocução no grupo, a fim de que nós possamos realizar uma reunião e propormos aí as estratégias para iniciarmos o trabalho. Ok, Adalgimar. Tá tranquilo, né? Vocês estão organizados, então é isso que importa. Dar prosseguimento. Vamos falar então agora o grupo 14. Perfil dos alunos em situação de evasão na educação à distância. Eu anotei aqui a Thalita como representante. Lamartine? Está presente aí? Ah, tá. Pode falar, Lamartine. Seu áudio está aberto, Lamartine, não estamos ouvindo. Eu acho que você vai ter que sair e ativar o áudio na hora que você entrar. Às vezes é o microfone. Vê se você consegue falar alguma coisa agora, Lamartine. Eu nem agora seu vídeo, eu estou vendo seu vídeo. Não estou. A câmera, né? E continua sem áudio. Nada. Deixa eu mexer aqui. Bom dia, vocês estão me escutando? Agora foi. Eu sou o Lamartine Medeiros, faço parte do grupo 14 para falar sobre o perfil de evasão dos alunos, né, em AD. Eu vou compartilhar a tela aqui, fizemos uma apresentaçãozinha. A Thalita não pôde estar presente porque ela está numa atividade na universidade. Vocês estão conseguindo Ainda não estamos vendo, não, Lamartine. Você clicou no ícone do computador ali embaixo? Eu vou fazer o compartilhamento aqui e vou
Só. Como eu falando, o objetivo do nosso trabalho é justamente a análise de evasão na EAD nas instituições públicas, né, do município de Governador Valadares. Então, os membros do grupo é a Ana Paula, a Camila, eu, a Martine, Maiara, a Raquel, a Thalita e, por último, entrou o Samuel. Então, as hipóteses iniciais do trabalho são justamente a gente ter a percepção do nível do ensino, que a evasão ela ocorre mais na graduação do que na pós-graduação. Então, a gente também vai estudar a natureza do curso, ou seja, quais os cursos que têm maior questão de evasão na educação à distância, e também fatores demográficos, como faixa etária, sexo, gênero e outros índices que possam ter influência nessa questão da evasão. Os fios para a organização desses dados vai ser o tipo de curso, as instituições de ensino, a área do conhecimento que propõe maior índice, no caso de evasão, e a questão de gênero e sexo. Ainda na parte da influência da faixa etária de evasão, nós vamos verificar os níveis, né? Jovens, adultos maduros, para desses aí que são o perfil de maior alunos que fazem evasão nessa tipo de faixa etária. Então, também vamos estudar evasão por área de conhecimento, ou seja, quais os cursos na parte de exatas, tecnologia, na parte de ciências biológicas, ciências humanas, que tem os maiores índices de evasão. Os gêneros que têm maior influência nessa questão da evasão, as motivações, os desafios e se tem alguma estratégia de apoio que é utilizada para mitigar esse tipo de evasão. E as instituições que nós vamos analisar é o Instituto Federal Sul de Minas, Universidade Federal de Lavras, a Federal de Juiz de Fora e a Federal de Viçosa, com os polos que tem em Governador Valadares. Então, esses são os próximos passos. Nós já começamos a fazer uma revisão bibliográfica, começamos a fazer a pesquisa e colher artigos científicos que falam sobre o tema. Nós estamos verificando para análise dos dados, né? E a proposta é entregar já alguma coisa para que seja colocado no ESUD e já verificando a revista com a publicação. É isso aí. Ótimo, obrigada, Ana Martini. Vai ser bem interessante uma análise por polo. Da evasão por polo, né? Um público regional. Interessante. Podemos passar para o grupo 15, estratégias para reduzir a evasão na EAD. Aí eu não anotei o representante aqui. Quem que vai falar? Os integrantes é o Alisson, Viviane, José Darlan e o Homer. Não tem nenhum deles aqui? Pessoal do grupo 15? Professora, colocou aqui no chat. Ah, tá. Não estou vendo o chat, desculpa. Homer, pode falar, Homer. Você colocou a apresentação aqui no chat porque você não está conseguindo no microfone? É isso? Sem microfone e sem vídeo. Ok. Então, se vocês puderem ir lá no chat e olhar o que ele escreveu, o Homer colocou, né, evasão, a linha de pesquisa, o grupo é estratégias, né, os membros, o título, estratégias para reduzir a evasão nas universidades abertas do Brasil.
na UAB, no caso, né? Nas universidades vinculadas à UAB. São perguntas, né, que ele colocou aqui, uma pergunta: o que leva os discentes a evadirem dos cursos oferecidos pela UAB? Sabendo que toda pesquisa parte da premissa em descobrir uma resposta para a questão problema, nosso grupo, por focar um tema abrangente, se reunirá para definir a questão e limitar o tema. E a partir daí definiremos objetivos, além de justificativa e conteúdo. Metodologia: além de uma pesquisa bibliográfica, faremos também uma pesquisa voltada para a parte quantitativa, para podermos demonstrar a importância de se trabalhar o tema. O fato é que cumpriremos o prazo determinado. Ok, vocês estão atentos, então, ao cronograma para o executivo. E eu sugiro que vocês... o resto do pessoal não compareceu, mas se vocês estão conseguindo se organizar e se reunir, né? Porque como envolve uma pesquisa quantitativa, né, que vocês falaram, então é necessário, né, já estar mais atento com o cronograma. Bom, gente, é isso. Professora, eu coloquei uma pergunta no bate-papo. Pode falar, Cristina. Não, o que eu te pedi para esclarecer essa questão da obrigatoriedade do exude ou da publicação. São os dois obrigatórios, ou é um e outro, ou é o exude prioritário? Qual que é a prioridade? Só para o pessoal se organizar, porque até então a gente estava entendendo que eram os dois, mas hoje você falou na apresentação que, né, que o grupo poderia escolher. Então, como que é? A pessoa, os grupos vão dar prioridade ao exude e, se puder, publicar em revista? A finalidade da gente ter criado, né, os grupos e definidos as temáticas era para apresentação para o exude, né? Esse era o objetivo maior. Só que a gente tinha um cronograma mais amplo quando a gente propôs, né, que a gente pudesse entregar até setembro, outubro, né, os trabalhos para o exude. Mas, com essa antecipação que a gente teve que fazer do cronograma dele, né, com a submissão até o início de agosto, ficou bastante curto, né? E aí, se o grupo não conseguir adaptar seus objetivos, né, porque você tem um leque amplo, e para você ter um trabalho já pronto para ser submetido no início de agosto, você tem que redimensionar essa temática, né, o que vai ser abordado, a metodologia e, né, a confecção da escrita mesmo, né? Então, o que eu vi é que alguns grupos ainda não conseguiram fazer essa adaptação dessa temática, ajustando ela para esse prazo mais curto, né? Então, eu acho que se tiver algum grupo que não conseguir, pela proposta que eles, né, fizeram, discutiram e colocaram inicialmente. Nossa, tem um chiado no meu microfone, eu não sei se é só no meu ou se é... Tá chegando, né? O funcionamento a princípio, tentar se adaptar. Alguém que está com o fone aberto aí. Fechar, por favor, quem tiver, só deixar quem está falando, né? No caso, eu e a Cristina, os demais deixarem seus microfones fechados, por favor. Fala, Cristina. Não, repetindo então. Eu quero saber o direcionamento, tá? Ô, Cristina, é o seu microfone que acho que está pode ser. Eu acho melhor.
Pois é, aí o grupo que vai ter que fazer esse recorte, Cristina, porque vai ter que pensar, né, num outro cronograma. Esse cronograma que se estende até novembro, até dezembro, que alguns grupos ainda mantiveram, né, ele não vai ser possível. Então, se a temática proposta inicialmente ela é muito ampla e definia um período maior de análise das temáticas aí do que está envolvendo, né, a pesquisa, ou ele faz o ajuste para que em agosto ele já tenha um produto, né, pelo menos parcial, então vai ter que fazer esse recorte, vai ter que conseguir se reunir. Então, um grupo que está se reunindo uma vez por mês não vai conseguir fazer, né, uma organização para o trabalho do ESUD. Então, vai ter que intensificar as reuniões a partir de junho, né? Vai ter que intensificar para poder conseguir finalizar essa escrita até final de julho, começo de agosto, para dar tempo de submeter. Então, vai depender de como esses grupos vão conseguir se organizar. O que eu quis dizer, quando eu coloquei da revista, é que se o grupo não consegue se organizar e ter uma produção a tempo para a gente colocar no ESUD em agosto, não vai jogar o que eles trabalharam ou que eles começaram a pesquisar fora, né? Aí pensa num artigo, pensa na submissão de um artigo para a revista, né? Foi isso que eu coloquei. Então, vai depender de como o grupo se organiza e faz esses recortes necessários para que ele tenha uma produção em agosto. Não sei se é obrigatório, Cristina, eu acho que a produção é o objetivo do grupo, né? Se você não vai estar no ESUD, vamos pensar na produção para um artigo de revista, né? Então, eu acho que até o final do ano a gente consegue ter uma produção de cada grupo, sim, né? Se o grupo não conseguir se organizar para nenhuma das duas coisas, então aí a gente vai ter que conversar, né? Então, tem um produto, está em andamento, vai ser necessário passar para o ano seguinte? É um artigo que vale a pena? Não vale a pena? Como que está? Daí a gente interfere mais adiante, né? Eu acho que o objetivo agora é fazer a produção para o ESUD, né? Tentar fazer recortes de forma que a gente tenha produções para o ESUD até agosto. Não conseguiu? A gente pensa até o final do ano um artigo para uma produção, para encaminhar para alguma revista. Não conseguiu, a gente conversa. Qual foi a dificuldade? Qual foi a limitação para não conseguir? Vale a pena continuar investindo para a produção ficar para 2026? Aí a gente vai conversar, né? Então, a gente conversa com o grupo especificamente e vê a condução depois, né? Eu acho que nesse momento não dá para ficar prevendo tudo isso, né? Ok, obrigada. O ESUD, o Homer, é o Congresso Brasileiro de Educação à Distância, que vai ser realizado aqui na UFMG, a gente falou dele na reunião passada, já nas outras reuniões, né? Ele é um congresso, é o principal evento de educação à distância das federais, né, de ensino superior público, né, porque a gente tem o da ABED, né, que é do ensino particular, congresso, né, voltado para as universidades particulares, e tem o ESUD, que é voltado para as instituições públicas, não só as federais, as universidades, como os institutos federais também, que oferecem ensino superior, né? E ele ocorre anualmente, e esse ano, né, o UFMG vai sediar o evento, e ele vai acontecer de 11 de novembro a 14, né? Vai ser de terça a sexta-feira, e aí a gente vai ter apresentações orais nesse evento, né? A gente definiu já o cronograma, a gente está esperando o site ficar pronto, né, no CDCom, que é o nosso centro de comunicação aqui da UFMG, para que a gente possa, né, colocar todas as informações, né, a temática do evento no ar, e aí, né, vocês poderem se programar.
A gente quer fazer isso até semana que vem, no máximo, já estamos atrasados com isso. E outra coisa que eu queria colocar é que no dia 27, né, Ana? Não sei se você queria falar sobre isso, mas no dia 27 agora de maio, a gente vai ter um webinário aqui na DED, na Diretoria de Educação à Distância, e esse webinário ele vai acontecer 14h e vai ter o objetivo de comemorar o primeiro ano da diretoria, né? Que a gente era um Centro de Apoio à Educação à Distância, o CAED, e a gente mudou para uma Diretoria de Educação à Distância e Educação Digital em abril do ano passado. Então, a gente está comemorando agora, né? Um ano de DED, e nesse webinário a gente vai estar lançando cursos de capacitação, né? Que foram preparados, estão sendo preparados desde o ano passado, né? A gente teve aí uma equipe de 4 professores, né? 4 professores que finalizaram os cursos e que estão, enfim, né? A DED está preparando a finalização deles e a colocação deles na plataforma. E a gente vai abrir um edital de inscrição, né, para essas primeiras turmas desses cursos. Então, a gente vai fazer isso nesse webinário, dia 27, todos estão convidados a participar. Outro recado que eu vou aproveitar a dar, que a gente está abrindo agora também, e como o público nosso, a maior parte é professores, né? A gente está tendo o lançamento de 2 editais nesse momento, de 2 cursos de especialização que a UFMG está lançando para o segundo semestre de 2025, que é o curso de Educação Especial e o curso de Gestão Escolar, né? São cursos de especialização 360 horas que estão com editais abrindo agora, a partir de hoje. E quem quiser, né, se tiver interessado, pode ficar atento aí à nossa página, o edital está lá, né, na página da DED, e vocês podem estar verificando lá, né, as informações detalhadas. Ana, você tem alguma coisa que você queira falar? Que eu esqueci? Eu quero falar mesmo do ESUD. Voltar. Mas vai ser rápido, gente. É porque já tem uma programação provisória. E aí tá para começar semana que vem, mas ainda não tá certo, porque a gente ainda não tem o site. E eu estou esperando liberar o sistema de submissão dos artigos. Então eu vou colocar aqui no bate-papo o cronograma, que é o que eu posso passar a princípio. Eu passei algumas informações ali para a Cristina, depois ela vai colocar no Moodle. Lembrando, gente, que né, desde o início, a intenção é que vocês participem do ESUD, tá? Depois, só se não tiver um motivo muito aparente, vocês podem fazer também para uma outra revista. Lembrando que o artigo completo não é tão grande, tá? Na submissão, vocês vão saber aí com o tempo. São 12 páginas. E tem um relato de experiência também, que é de 6 páginas, tá? E aí, coloquei aí o cronograma provisório, tá? Eu estou aguardando o CDCOM, estou aguardando o sistema de submissão também, que é em parceria com outra universidade. Então, a partir daí, se não mudar nenhuma data, vocês podem começar a pensar aí na programação de vocês, do cronograma, tá, gente? Isso não foi falado anteriormente, que isso foi feito ontem, tá? Eu mandei ontem aqui para a professora também, que está em parceria com a gente na UFABC, só que ela ainda não abriu o sistema de submissão. Então, assim, isso foi feito ontem, tá? Então, assim, tá tudo um pouco atropelado, tá? Olha, depois a gente pode abrir, pode fazer parte de comissão, sim. Inclusive, a gente vai abrir para pareceristas, tá?
vai abrir para pareceristas, nós vamos abrir para oficinas também. Não tão aberta ao público das oficinas. E nós temos 12 vagas somente para as oficinas, tá? Mas a gente está pensando ainda, gente, não tem nada ainda muito concreto do ESUD, tá? Porque a gente está esperando o resultado da FIPEMIG, ainda nós não temos fomento, então, assim, as coisas estão sendo feitas aos poucos, tá? Aí, Ana Cristina, a gente vai divulgar para o grupo de estudos, quem tiver interesse em ser parecerista. A equipe da assessoria já está dentro disso. Nós temos os líderes aqui na assessoria de cada trilha. Ah, e outra coisa, né, gente? Aqui nós temos um tema específico e no ESUD nós temos 6 trilhas. Que aí vocês vão dar uma olhada em qual trilha o trabalho de vocês encaixam no evento, tá? Então, deixa eu colocar aqui também as trilhas, que era isso que era o mais importante. Elas são amplas, né? Mas, a professora mandou por e-mail ontem, né, professora? E aí, eu vou pedir também para a Cristina colocar lá as trilhas do ESUD, tá? É porque realmente ainda não está tudo concreto, tá, gente? Eu só estou dando a informação para vocês irem pensando. Eu vou colocar as trilhas depois, que eu não achei aqui, tá? E aí vocês vão colocando onde que vai inserir os temas de vocês, tá? A avaliação, Patrícia, a gente já vai começar a avaliar os trabalhos assim que a gente receber, por isso que está antes. A gente não vai esperar fechar para começar a avaliar, não. Entendeu? Porque nós não sabemos a quantidade de trabalhos e nem de avaliadores que nós temos. Então, assim que tiver submissão feita, já vai começar a avaliação, tá? Não vai esperar fechar para começar a avaliar, não. A Ana Cristina perguntou sobre o webinário. Na nossa página vai estar lá o link, né, Ana? Está publicado. Aquela questão que participa. Vai ter a divulgação na nossa página da DET. Aí você deve estar saindo agora a divulgação dele. Aí vai estar tudo lá na nossa página, ok? A página da DET. Bem dizer contigo. Eu vi aqui que saiu 2023, não tem nada a ver, viu? Tá certo mesmo, Patrícia. Tá errada essa data. Ah, mas é contínuo. Esse daqui tem que arrumar mesmo, tá? Obrigada, viu? Que aí já vou arrumar aqui também no outro documento. Bom, gente, alguém quer fazer alguma colocação específica ou sobre os trabalhos que apresentaram? Nem perguntei se alguém queria comentar alguma coisa, falar alguma coisa especial. Mas... ou fazer alguma comunicação para o grupo. Esse é o momento. Professora Vilma, só uma questão. O formato dos textos, ele se mantém daquilo que está dentro das diretrizes do ESUD de 2023, que acho que é entre 10 e 12 páginas, porque dá menos que 8.000 caracteres, né? Acho que também é um ponto de atenção para a gente desenvolver os trabalhos, que eles terão que ser mais enxutos, né? O artigo é de 10 a 12, provavelmente, tá? A gente ainda não tem um template. E relato de experiência, para quem não está, é 6 a 7 páginas. O finalzinho eu não escutei, Ana Carolina. Acho que seu áudio falhou para mim. Quantas páginas? É o mesmo padrão? Sim, é o mesmo padrão de 2023. E o relato de experiência é de 6 a 7 páginas. O artigo é de 10 a 12. Não, perfeito. Obrigado. Não temos template não, Felipe, ainda não. Você vê como não liberou nenhum site. A gente está bravo demais. Estamos atrasados com essa divulgação, mas a gente
tá correndo aqui para conseguir pôr no ar isso. Eu não queria colocar separado, sabe, o sistema de submissão do site do evento. Então, por isso que a gente está segurando um pouco. Mas a gente espera que até semana que vem isso tudo já esteja no ar, tá? Aí essas informações todas vocês podem estar verificando, né, lá na página. Mais alguma coisa, gente? Não esqueçam de assinar a lista de presença, né, que a Cristina colocou ali. Bom, é isso então. Vamos encerrar a reunião. Eu espero que os grupos comecem a apertar o cinto daqui para frente, né? Começar a reunir mais, a discutir mais, para a gente poder ter, né, um produto para o Exude de cada grupo aí, tá bom? A nossa próxima reunião está marcada para... Ixi, agora eu não vou ver, não vou achar aqui, mas deve ser para o dia 10 de junho. Comecinho de junho, né? Então a gente... Dia 3 de junho, a primeira semana. Então a gente se vê até dia 6, ok? E até lá, então, vamos estar a todo vapor, às 14 horas, né? Na próxima reunião, a Cristina está colocando aí. Tá jóia? Então, um abraço, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei feliz de ver aí o empenho dos grupos, o andamento. E é isso. Se alguém ainda não se inseriu, né, conversa aí com a Ana Carolina, que o grupo dela está ainda com 2 integrantes, dá tempo ainda de inserir alguém que, né, esteja aqui, que não se organizou, ou que queira mudar para a temática dela. Então, conversar aí com a Cristina e com ela, se for o caso, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Tchau, obrigado.